um ano depois da tirada da licença maternidade, muitas mulheres não voltam para o mercado de trabalho, e esse efeito ele é permanente. Você está no canal Um Brasil, uma realização da FEComércio São Paulo. Essa entrevista faz parte de mais uma série produzida com o Columbia Global Centers Rio de Janeiro e o Center on Global Economic Governance, ambos que são braços da Universidade de Columbia, em Nova York. Essa entrevista é fruto de um evento realizado no formato online, Mudança do Papel do Estado, o Brasil na Perspectiva Global. Antes de começar, um lembrete importante. Se inscreva no canal e siga o Um Brasil nas redes sociais. Hoje, a gente vai conversar com a Cecília Machado, doutora em Economia pela Universidade de Colômbia, mestre pela PUC no Rio de Janeiro. Hoje, a Cecília trabalha no Bocom BBM, é professora também da Escola Brasileira de Economia e Finanças da FGV. Cecília, é um prazer conhecê-la e é um prazer entrevistá-la. Bem, você pode contar um pouquinho para a gente a sua trajetória? Você já escreveu sobre o nosso sistema de educação, sobre o SISU, escreveu sobre licença maternidade. Você tem uma agenda de pesquisa maravilhosa. A gente estava até meio que comemorando que um dos seus artigos provavelmente vai ser aceito, e mais um artigo aceito num periódico internacional de destaque. Eu queria, se pudesse, que a gente começasse a conversar sobre o seu artigo sobre licença maternidade. Um artigo que você acompanha mulheres que tiraram licença maternidade 47 meses antes e depois, com dados provavelmente da RAIS. É um artigo super rico, tem várias implicações para políticas públicas e para entender o que acontece no mercado de trabalho, inclusive sobre a disparidade de rendimento entre homens e mulheres, entre gêneros. É um artigo que deve ter demorado um tempo significativo para você fazer. Você podia contar um pouquinho a gênese do artigo e o que vocês encontram de interessante? Posso sim, Rodrigo. É um prazer estar aqui no canal, um prazer conversar contigo. Eu sempre estudei o tema de gênero, então, tanto no meu doutorado, eu fiz quase todos os meus artigos, do meu trabalho de doutorado em gênero focado para os Estados Unidos. Então, eu sempre estudei essas questões de diferenciação no mercado de trabalho por gênero, como é que isso pode ser explicado por vieses de seleção, a taxa de participação entre os homens e mulheres serem diferentes, e, obviamente, isso tem uma relação muito grande com a maternidade. Os estudos mostram que a maternidade, hoje em dia, é vista como a razão número 1 para esse afastamento das mulheres no mercado de trabalho e essa permanência fora, afastada, depois do nascimento de um filho. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a estudar essas questões de gênero no mercado de trabalho brasileiro, e esse assunto da licença maternidade era um que, novamente, a gente sempre influenciado pelos nossos contextos, era um que me interessava de forma bastante evidente, principalmente porque quando a gente olha para o contexto do Brasil, ele é muito diferente do contexto que a gente tem no mundo, tanto em termos de regulação no mercado de trabalho, em que a gente tem uma mão de obra que é em grande parte informal e que fica longe de todos os direitos trabalhistas ou propriamente a licença maternidade que vem a partir de um contrato de trabalho formal, e necessidades diferentes para as mulheres com filhos no Brasil, por ser uma mão de obra que ainda é informal em grande parte, principalmente a informalidade também é maior entre as mulheres. Outras soluções para a questão da maternidade, elas precisam ser pensadas no Brasil. Uma que eu acho bastante importante é a questão das creches, Então, as creches públicas, essa possibilidade das mulheres terem onde deixar as crianças, afinal de contas, a gente também está numa sociedade em que os papéis de gênero, eles ainda cobram muito uma postura da mulher como a provedora principal dos cuidados da casa, dos cuidados com as crianças. Então, esses outros arranjos, eles são importantes.
E o que me levou também a estudar essa política da licença maternidade no Brasil, né? E considerando que os países, eles, se a gente olhar como que a licença maternidade ela funciona ao redor do mundo, as experiências são muito heterogêneas, no sentido de que o tempo de licença dado é diferente de acordo com os países, se há uma licença que é remunerada, não é remunerada, se tem garantia ao emprego. E a parte mais importante que eu acho, no caso do Brasil, para se considerar, é como a gente vê o direito à licença maternidade, ou de forma mais ampla, à licença parental. Então, no Brasil, a gente ainda está num debate em que se reconhece a importância desses primeiros anos, desses primeiros meses, né, para o desenvolvimento infantil, e também a importância desse afastamento temporário das mulheres para que essas relações de trabalho não sejam interrompidas por conta da maternidade. Mas a discussão ela ainda fica muito circunscrita a um direito da mulher, e não a um direito parental ou um direito da família. Então, a discussão que a gente vê no Brasil hoje em dia ainda é uma discussão de licença maternidade, em que a gente ainda associa os cuidados das crianças com o papel da mulher, pouca discussão sobre licenças parentais e a importância dos pais ou do arranjo familiar de uma forma mais ampla com os cuidados dos filhos, e sempre na direção de uma extensão da licença maternidade, dado que a gente tem uma licença maternidade de 4 meses no Brasil, quando os benefícios de uma extensão, dado que já existe uma licença maternidade, podem ser menores do que outras políticas que poderiam, por exemplo, abraçar de uma forma melhor as mulheres que não têm um contrato de trabalho no mercado formal, né? Então, como você mencionou, né, a gente estuda no mercado de trabalho formal o que acontece com as mulheres depois da licença, a gente tem essa evidência de que 1 ano depois da tirada da licença maternidade, muitas mulheres não voltam para o mercado de trabalho, e esse efeito ele é permanente, no sentido de que ele se mantém mesmo 5 anos após a tirada da licença maternidade, e a gente considera uma política de expansão da licença maternidade no Brasil para entender se é uma questão de tempo, né? Se uma licença um pouquinho mais generosa poderia fazer com que essas mulheres ficassem no mercado de trabalho ou não. E o que a gente encontra para o Brasil é que a extensão da licença maternidade não retém, não aumenta a chance da mulher permanecer no mercado de trabalho, que é amplamente consistente com a literatura internacional, de que alguma licença é muito positivo, extensões de licença exibem retornos um pouquinho menor, né? E eu acho que coloca a gente para pensar no Brasil que outras ações a gente pode ter e fazer para que a permanência no mercado de trabalho seja maior. E envolve, talvez muito mais do que políticas públicas, envolve a mudança desse equilíbrio social, né? A gente consegue mudar essa dinâmica com políticas, por exemplo, de licença parental. Eu queria entrar um pouquinho nisso, porque tem 2 questões que eu acho que são super importantes aí. Uma é a questão da formalidade versus informalidade, né? Não adianta pensar numa solução para a licença parental que ignore o fato de que grande parte da nossa população está no mercado informal, e qualquer incentivo para aumentar a informalidade seria ruim. Outra coisa é aprender com políticas internacionais, né? E é muito interessante, porque eu acho que as pessoas não têm muita noção de como é que funciona no resto do mundo. Às vezes a gente fala da Europa como se fosse uma região integrada, mas tem muita diferença dentro da região. Na Dinamarca, por exemplo, as políticas de licença maternidade são políticas que são consensuais entre casais. E o que acaba acontecendo é que as mulheres acabam tirando quase toda a licença maternidade. Na Suécia, isso não acontece. Na Suécia, você tem 6 meses, basicamente quase 1 ano, e mais ou menos dividido igualmente entre homem e mulher. O que acontece é que, no mercado de trabalho, o resultado disso é que você não cria uma discriminação contra mulheres na Suécia em relação à Dinamarca. E é uma coisa estranha, é uma coisa complicada, mas tem vários exemplos sobre isso, inclusive de pessoas na Dinamarca que
tentam sinalizar para o empregador que não vão ter filho. Isso torna a empregabilidade das mulheres maior se elas indicarem numa entrevista de trabalho que não vão ter filho. O que não faz o menor sentido, porque isso é ilegal até você perguntar na Dinamarca. Mas eu tenho uma aluna que indica, quando faz entrevista de emprego, faz alguma indicação de que não vai ter filho para deixar o empregador mais tranquilo de que ela não vai tirar a licença maternidade. Se isso acontece na Dinamarca, isso acontece no mundo inteiro. Então, como eu nunca estudei tão a fundo quanto você essa questão, eu vou fazer uma pergunta, o que é: por onde você começaria a pensar em mudar o status quo no Brasil hoje? Por onde, assim, você pensaria primeiro em mexer nos incentivos de formalidade versus informalidade? Ou você acha que tem alguma, o que a gente chama em economia, né, algum low-hanging fruit, alguma coisa que a gente possa fazer que é relativamente fácil, que é uma oportunidade que está aí e que a gente poderia mudar relativamente fácil, enquanto sociedade? Perfeito. Eu acho que tem alguns low-hanging fruits no caso brasileiro. E, novamente, é difícil dizer que qual política ótima, dado todas essas experiências, a gente vê que tem muita heterogeneidade, e essas heterogeneidades existem também em resposta ao contexto institucional de cada país. Mas eu diria que no Brasil tem algumas coisas que me parecem bastante fáceis, diretas, com benefícios grandes, né? O primeiro deles é tentar usar a política pública para a gente mudar alguns equilíbrios e percepções que a gente tem na nossa sociedade, né? No final das contas, essa questão de discriminação por gênero, ela é muito uma história de ovo e de galinha, né? No sentido de que é uma norma cultural que reforça um estereótipo no mercado de trabalho e, novamente, reforça uma nova norma cultural, então, as mulheres que têm que cuidar dos filhos, e é muito difícil você quebrar esse ciclo. E o que a política pública ela pode fazer? Ela induzir algumas mudanças de comportamento. Eu acho que sempre quando a gente obriga os indivíduos a fazerem coisas que estão um pouco opostos ao que eles gostariam de fazer, é ruim, mas dar incentivos é uma forma positiva da gente pensar em políticas públicas que incentiva mudança de comportamento, né? Então, a gente poderia falar, não, a gente poderia tornar a licença paternidade obrigatória. Eu sou um pouco reticente com relação a isso, apesar de entender que, às vezes, quando a gente faz uma política obrigatória, ela muda drasticamente o equilíbrio, mas a gente precisa reconhecer que os indivíduos tomam as decisões da melhor forma possível. Então, eu vou obrigar um pai a tirar uma licença maternidade quando ele é o único provedor da casa? Então, a gente tem que ter um pouquinho ali de cuidado de que nem tudo muda de repente, né, instantaneamente. Eu acho que essa questão de dar incentivos é muito importante, que é a política que existe nos países europeus, né, de falar assim, olha, a família como um todo ele tem um determinado mês de licença, mas se o pai tira, vamos dar mais 2 meses para essa família? Então, ela induz um equilíbrio, uma mudança de equilíbrio, uma mudança de atitude, e a partir do momento em que as firmas começam a ver que os homens vão tirar essa licença, exatamente esse exemplo que você colocou, ele não vai ver um homem como muito diferente de uma mulher, né? Então, a gente vai mudando gradativamente esse equilíbrio da sociedade, essa percepção de que as mulheres estão associadas aos cuidados dos filhos. Então, acho que essa é a primeira questão. E eu acho que isso não é só fazer a licença ser parental, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a licença é parental e os homens não tiram a licença. É atuar para dar incentivos para que os homens tirem a licença. Então, existe esse desenho que eu acho que é muito interessante, que é tornar a licença parental e criar incentivos para que os homens tirem a licença. Para pegar um pouquinho o que você falou, o exemplo da Dinamarca é exatamente esse. A licença parental, mas o que acaba acontecendo é que as mulheres acabam tirando ela quase toda, né? E aí o equilíbrio no mercado de trabalho você acaba gerando uma discriminação contra mulheres no mercado de trabalho. Ainda bem que na Dinamarca, pelo menos, você tem menos discriminação em outras áreas, né? Então, mas aqui elas se compõem, né? Mas isso E vamos passar, então, para essa questão de incentivos é importante. Então, eu vou pegar o gancho e vou fazer uma pergunta. E como é que a gente muda os incentivos da sociedade para a formalização das empresas? Né? Perfeito. Você escreveu uma coluna
na Folha sobre isso, sobre a gente tem que atacar as causas da informalidade, mais do que só as consequências, né? E muitas vezes a gente também fala sobre informalidade como se fosse uma coisa super ruim. Tem hora que a informalidade tem seu papel também, mas tudo bem. A gente quer formalizar as empresas no máximo possível. Como é que você começaria a tentar resolver essa questão? Quando eu olho para essa questão da informalidade, Rodrigo, como você falou, não tem uma. Se todo mundo soubesse a solução, a gente já tinha feito, né? Ficou muito evidente durante a pandemia que a gente não queria ter um monte de gente invisível, né? Porque eles são invisíveis para fins de impostos, mas eles são invisíveis também para assistência social. Então, isso ficou muito claro que isso já era um problema que a gente convivia na nossa sociedade e que ele se tornou um problema um pouco mais desagradável durante a pandemia, porque não pagar imposto também significa, de certa forma, não receber algum auxílio ou ajuda do governo no momento de pandemia, né? As causas da informalidade, elas são múltiplas, né? E aí eu acho que a gente precisa pensar o que são soluções de curto prazo e o que são soluções de longo prazo, né? No final das contas, a informalidade ela vem, né? Porque a mão de obra ela não é produtiva o suficiente para entrar na formalidade, que é de fato atacar essa questão do que é o nosso investimento em educação. Não basta só aumentar os anos de escolaridade, como a gente tem feito ao longo das décadas. A gente realmente precisa qualificar a mão de obra para que ela esteja à altura do que se espera no mercado de trabalho. Um mercado de trabalho que se torna cada vez mais dinâmico, com o uso de tecnologias, e que, de certa forma, a nossa mão de obra responde muito pouco a essa mudança drástica que a gente vem e tem a ver com esses déficits de aprendizado, de qualidade de aprendizado, né? Um trabalhador, agora a gente está vendo esse choque do Covid, né, no mercado de trabalho brasileiro. O mercado de trabalho brasileiro ele vai sofrer muito mais do que os outros mercados de trabalho. A gente vê os Estados Unidos se recuperando fortemente, né? Já quase fechou todo o desemprego. No Brasil, a gente está muito longe, né? A gente teve uma população que não está nem no desemprego, ele simplesmente saiu da força de trabalho e coloca aqui toda uma questão do que vai ser a produção da nossa economia, como as firmas vão mudar depois da pandemia e como esses trabalhadores vão ter que se adequar a esses novos trabalhos que eles vão ter. Então, tem uma questão de produtividade que eu acho que ele está ali no cerne da questão. Mas a produtividade é uma coisa que a gente muda lá no longo prazo. Isso depende de um planejamento de longo prazo, depende de investimentos, etc. No curto prazo, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Então, tudo isso interage, né, com um mercado de trabalho no Brasil que é extremamente rígido, né? E é isso que eu queria também aproveitar e fazer um gancho com a questão da licença maternidade. No Brasil, né, essa questão dessa dualidade do formal e informal, né, e o impacto no mercado de trabalho e a rigidez que tem no mercado de trabalho, ele acaba sendo um problema ainda maior para a licença maternidade. Então, eu vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, a licença maternidade que é através desse Family and Medical Leave Act, ele se aplica a empresas que são relativamente grandes. Em que sentido? É uma política que ela existe para firmas com mais do que 50 trabalhadores, porque é preciso entender também a perspectiva da firma, né? A firma perde um trabalhador, o mercado de trabalho no Brasil é extremamente rígido, né? Então ele tem que ser substituído e depois esse trabalhador ele não pode ser dispensado. Então, existe aqui também a iteração da política ótima com as características do nosso mercado de trabalho. Inclusive, existe uma discussão nessa literatura de licença maternidade, Rodrigo, sobre quais são os impactos e os custos para as empresas em termos da política da licença maternidade. E tem dois resultados muito interessantes na literatura. Um é que tem um custo e o outro é que não tem um custo. E do que isso depende? Da regulação do mercado de trabalho. Se as firmas conseguem substituir mais facilmente um trabalhador que tira a licença, o custo é baixo. Se as firmas não conseguem, o custo é alto. E eu acho que aqui no Brasil a gente se situa um pouco assim, né? A gente tem muito direito trabalhista, que são positivos, mas a gente precisa adequar a produtividade da nossa mão de obra para ter todos esses direitos trabalhistas. E existe esse descasamento no Brasil. Então, tem as soluções de curto prazo e soluções de longo prazo. Tem que achar aí um meio do caminho. Então, vamos pegar um gancho e vamos falar então de educação um pouquinho, que é a solução de longo prazo, né? Eu acho que o Brasil, a gente tem uma busca por solução de curto prazo sempre, né? Claro,
A gente está tão longe da fronteira que qualquer coisa que deixe a gente mais perto seria bom. Obviamente, o que acontece é que as pessoas não têm noção de que o retorno social de investimento em educação é maior quanto mais cedo a gente começa a investir, né? Você comentou sobre creche, né? Se vier antes da creche, melhor ainda. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso e fizesse um gancho com os ganhos de eficiência, falando em low-hanging fruit, falando em coisas que a gente pode fazer. Você tem um trabalho muito bom sobre centralização do sistema de admissão no mercado de ensino brasileiro, de ensino superior. Claro que a gente não pode resolver o nosso problema de ensino só pelo ensino superior, né? Porque a gente já traz um legado a gente já perde vários possíveis excelentes trabalhadores ao longo do caminho, excelentes pessoas, porque o nosso sistema é ruim lá na base. Mas, ainda assim, tem vários acertos nos últimos anos em relação ao nosso sistema de admissão, inclusive com cotas, que são fundamentais para aumentar a equidade e que também aumentam a eficiência do mercado de educação superior. Se você pudesse comentar um pouquinho esse trabalho, a gente poderia, de repente, discutir um pouco soluções práticas para a educação no Brasil, né? Sair um pouquinho só do plano das ideias, o diagnóstico eu acho que a gente sabe fazer, mas como é que a gente chega e redesenha o nosso sistema de educação, de mercado de trabalho, para poder melhorar o Brasil, tanto no curto quanto no longo prazo. Antes de eu falar do ensino superior, onde eu trabalhei um pouco mais profundamente, falar um pouquinho assim, do panorama da educação no Brasil, né? Então, as pessoas que chegam no ensino superior no Brasil, de certa forma, elas são pessoas de sorte, né? Muita gente se perde. Então, quando a gente fala a centralização melhorou, muita gente não chegou até o ensino superior. Então, existe, acho que o problema-chave que a gente tem que pensar nessa transição dos alunos, principalmente falar de abandono, de evasão escolar, que acontece nessa idade crucial em que os alunos estão fazendo essa transição do ensino médio para o ensino superior, e isso tem uma discussão muito grande no Brasil sobre mudança de currículo, de como é que a gente quer trazer, né, a história da educação do Brasil. Ela sempre foi uma história de educação muito elitista, né? Então, a gente, assim como o ensino superior sempre foi uma educação preparada para preparar as pessoas para a academia, mas a gente tem que também preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Então, existe uma resistência muito grande da gente mudar tanto a forma de ensino no ensino superior, quanto no ensino médio, e a gente acaba perdendo muita gente ao longo do caminho, principalmente considerando toda essa tecnologia e como o mercado educacional também precisa ser mais dinâmico em resposta ao dinamismo que a gente tem visto no mercado de trabalho, né? E fazendo um pequeno gancho, assim, um pequeno detour sobre esses investimentos cedo, eu tenho trabalhado também, Rodrigo, muito com Bolsa Família, né? Os programas de assistência social e a importância desses investimentos cedo. E você falou assim, então, quando que a gente começa? É mesmo antes da creche? O que eu diria muito antes da creche, talvez seja muito antes do nascimento. Eu tenho um estudo para o Brasil em que a gente olha, quer dizer, qual é o tempo ótimo da intervenção da política pública? As condições ao nascimento, elas são muito determinantes do seu futuro, né? Então, se a gente pode, inclusive, focar no período gestacional como sendo um período que é muito importante para o desenvolvimento fetal, e esse desenvolvimento de saúde, né, do bebê tem esses efeitos de longo prazo. Então, aí eu acho que, por exemplo, algumas coisas que a gente tem visto, 2/3 dos nascimentos que acontecem no Brasil, isso a gente fez com casamento de dados, eles acontecem em famílias que estão no cadastro único, não necessariamente famílias do Bolsa Família, mas são famílias que estão no cadastro único. Então, a gente tem aí uma população gigante de crianças que estão nascendo numa situação de família um pouco mais vulnerável, e a nossa atenção ela tem que estar focada ali, né, na nutrição durante a gestação, todos os serviços de saúde. A gente sabe também que a saúde ele é
um recurso complementar à escolaridade, né? Então, quanto mais a condição, dotação de saúde dos indivíduos, maior vai ser o retorno à educação, né? Então, eles são complementares nesse sentido. Então, tem um espaço aí grande, mas fazendo esse avanço lá para o ensino superior, né? O SISU, ele foi, quando a gente estuda o SISU, né? Que foi essa Explica um centralização do pouquinho para a mercado. gente o que é o SISU, porque a nossa geração não teve que passar por isso. Você chegou você também não estava no Não SISU. tive o Então, nem SISU. todo mundo conhece. Claro, claro. Então, quando eu e o Rodrigo fizemos o vestibular, a gente fazia o vestibular para a universidade, né? Então, no ano do vestibular, os alunos eles têm provas todo fim de semana, de uma universidade diferente, as provas são diferentes e o custo é alto também, né? Um custo, às vezes, você perde uma prova, é muito difícil você, inclusive, fazer provas fora do seu estado, o tanto de uma quantidade de provas que você consegue fazer ao final do ano letivo. Então, acaba que você fica um pouco restrito nas suas opções e principalmente nas suas opções geográficas, você acaba optando por fazer vestibular, por fazer vestibular na sua área de residência. Então, o SISU mudou isso. O SISU foi um sistema que começou em 2010, que centralizou esse mercado, o ensino superior no Brasil, das universidades públicas, então ele não é um sistema obrigatório para todas as universidades, mas ele centralizou a admissão nas universidades públicas e facilitou, de certa forma, reduziu as barreiras de acesso, porque agora um aluno pode fazer uma mesma prova, servindo esse propósito de aplicar para diversas universidades, então é uma única prova, e essa possibilidade de escolher fora da sua região de residência. Então, a gente mostra que esse sistema, e aqui eu vou falar dos prós, mas ele também tem contras, viu, Rodrigo? E eu acho que também tudo tem a ver com o desenho, né? A política, ela não é inequivocamente benéfica, ela depende um pouco do desenho, de como ela é implementada. Então, no nosso caso, a gente achou algumas coisas interessantes e positivas, né? Então, a gente acha, consistente com essa ideia de integração de mercado, que a mobilidade dos alunos mudou, né? A probabilidade de você fazer a universidade num lugar diferente da sua origem de residência aumentou. Então, nesse sentido, a gente está aumentando a mobilidade e está aumentando a mobilidade porque esses alunos, eles conseguem, quer dizer, a universidade também consegue recrutar alunos com notas maiores. Então, se aumenta esse assortative matching, né, de alunos e universidades, eles têm notas maiores, eles migram, etc. Mas a gente também tem que ponderar aqui que tem características específicas desse sistema. Então, a primeira delas, né, é que ele é um sistema que não centralizou totalmente. Então, ele é parcialmente centralizado. Então, se a gente fosse de um extremo para o outro, né, em que os alunos aplicavam para várias universidades, ocupavam várias vagas, a gente está diminuindo essa possibilidade quando a gente tem um sistema centralizado, porque você só pode escolher uma opção dentro daquelas. Só que isso aconteceu de forma integral. Tem universidades que estão fora do SISU, né? Então, você continua tendo um pouco dessa arbitragem, né? No sentido de que os alunos, eles conseguem ainda se matricular em outras universidades, e a gente também tem que reconhecer que, no final das contas, o nosso sistema de ensino superior, como a gente estava conversando, quem chega lá realmente é muito bom, né? Então, um sistema que é super mais meritocrático acaba amplificando algumas desigualdades, né? Então, a nota de corte aumentou, então se tornou mais difícil, né, para as pessoas conseguirem acesso ao ensino superior, e as pessoas que já chegam ali para o ensino superior, você poderia ter, assim, se aumenta a nota de corte, mas você continua favorecendo pessoas que estão vindo de um background, de um contexto socioeconômico melhor. E aí, nesse sentido, eu acho que as políticas de cota, elas foram muito importantes, que elas deram essa quebrada nesse aumento desse assortative matching aí que estava acontecendo no ensino superior. Vamos falar um pouquinho sobre política de cotas, porque a nossa política de cotas é muito interessante, né? Porque a gente tem, no fundo, acaba tendo 9, se não me engano, grupos, né? Porque a gente tem política de cotas em vários níveis. Na minha opinião, sensacional. Todos os resultados que eu vi são resultados, todos aqueles mitos sobre cotas de que
o aluno cotista vai desempenhar mal, não vai, o desempenho do aluno que vem por cota, ele é tão bom quanto qualquer outro aluno, o esforço, ele ganha a mesma coisa que ganha outro aluno, em sentido de produtividade no longo prazo. O que os seus estudos concluíram sobre o sistema de cotas no Brasil e o que você faria, talvez, para melhorar ainda mais o acesso ao ensino superior no Brasil? Eu acho que a solução ideal, no final das contas, ela envolve melhorar esse acesso ao ensino superior, tanto em termos da formação das pessoas. Então, assim, a política de cotas ela é muito importante para dar acesso às populações que não conseguiam, né, ingressar numa universidade pública. Mas, dentre a população de negros ou de pobres, a gente também precisa lembrar que quem consegue acesso ao ensino superior é o extrato da população de negros e pobres que é mais privilegiado e que, por isso, conseguiu concluir o seu ensino médio, né? Então, a gente continua deixando um monte de gente para trás, um monte de gente que não se forma e que não chega a concorrer para essas políticas de cotas, né? Eu acho que tem essa solução mais estrutural, que é diminuir a evasão, trazer mais gente para poder participar do ensino superior. Isso ainda não acontece, a gente ainda perde muita gente, e dentro das pessoas que conseguem acesso ao ensino superior, a gente ainda tem essa visão da nota. As notas de corte, no final das contas, Rodrigo, entre alunos negros, cotistas e os brancos, não é tão diferente, né? Então, existe essa ideia de que não, a cota tem uma diferença, mas não é uma diferença gritante. Inclusive, quando você conversa com as pessoas na universidade, né, os professores nas universidades públicas, eles não sentem uma diferença muito grande entre o cotista e o não cotista. Não sente, não. Não são sente. excelentes alunos, E o que eles colocam, eu acho, inclusive, muito interessante, eu tenho trabalhado com dados da UERJ, a gente está estudando aí os efeitos de longo prazo da política afirmativa da UERJ, que tem um outro mecanismo que funciona muito bem, que é o aluno que chega como cotista na universidade pública. Para ele é um privilégio tão grande estar ali que ele se esforça muito mais que os outros alunos. Então, tem uma compensação de esforço de estar ali, de forma que, como você falou, a avaliação dessas políticas de cota, em geral, elas são muito positivas, mas eu acho que a gente tem que pensar aqui no acesso em geral, né? Então, que mecanismos que a gente pode pensar para que mais pessoas cheguem e que, eventualmente, né, que a gente não precise de uma política de cotas, porque e que, de fato, esse acesso seja uniforme. Mas eu acho que isso é um outro passo, né? Como é que a gente chega lá? Acho que ainda depende de muita coisa, né? Enfim. A nossa situação estrutural ainda está a gente ainda está um pouquinho no século XIX em várias coisas. Está chegando no século XX, ainda falta muita coisa para a gente chegar no século XXI em termos de sistema educacional. A gente vê, tem gente preocupada com cartilha gay. A gente chegou a inventar isso, como se isso fosse um problema. Tem gente que literalmente fala isso, acha que professores no Brasil ensinam comunismo. Eu fico pensando assim, eu acho que essas pessoas nunca estudam, não fizeram escola na Lua. Com certeza não foi no Brasil. Essa é uma discussão super importante. Você vê, no caso brasileiro, questão de acesso à educação sendo mais um problema de oferta ou de demanda? Ou seja, é uma questão de que as famílias não querem investir tanto na educação dos seus filhos e os filhos não querem investir tanto. Tem questões de oferta, tem questões de demanda, os dois, mais para um lado. Você que estudou o sistema de educação, eu estudei também, escrevi um livro sobre isso, mas eu queria muito ver sua opinião. Você está na fronteira do conhecimento e seria interessante ver que tipo de política a gente poderia fazer para melhorar tanto acesso via demanda ou via oferta no mercado de educação. As duas explicações, elas são prováveis, né? Então, de certa forma, quando o aluno escolhe, né, busca o ensino superior, ele também está refletindo ali no que ele espera receber no mercado de trabalho, né?
e tem uma questão de talvez achar que aquele retorno, o custo é muito alto, não é só o retorno que ele vai receber no mercado de trabalho. Eu acho que aí entra também, Rodrigo, essa questão do que é a universidade pública e o currículo do ensino superior, porque o retorno é claramente positivo no mercado de trabalho, de uma mão de obra qualificada, que se ajuste às demandas, às tecnologias, etc. A questão é que o custo para se formar numa universidade é muito alto, ele exige coisas que não são demandadas, por exemplo, no mercado de trabalho, um tipo de formação que não é um para um com o que ele precisa no mercado de trabalho. Então, eu acho que tem uma questão das pessoas, dos alunos perceberem, né, que talvez ele consiga, dada a estrutura da nossa economia, as firmas oferecem determinados, que ele não precisa daquele ensino superior que é muito teórico, que é muito especializado, muito acadêmico, acho que tem também uma questão importante de oferta de cursos. Eu acho que existe uma discussão importante no Brasil sobre provisão. A gente sempre no Brasil trabalha com sistema público e privado, né? Então, a gente tem as universidades públicas, a gente tem as universidades privadas. Em que sentido esse ensino precisa ser um ensino público? Acho que a gente levanta aqui acho que existem algumas questões de que talvez não precise ser um ensino exclusivamente público. E eu acho que principalmente também, Rodrigo, pensando aqui você falou assim, como é que a gente pensa essa política de cotas? É a oferta, aí a oferta a gente tenderia a falar assim, então vamos fazer cota 100%, então vamos expandir a cota, porque é aqui que está a nossa restrição e as pessoas que têm recursos podem ir para a universidade privada. Não é bem assim, né? Porque a gente sabe também que existem benefícios da integração social, existem benefícios de indicação. Então, quer dizer, a integração ela é positiva porque também o emprego que você arruma depois da faculdade depende da sua rede de contatos. Então, você está exposta a essa diversidade é muito importante. Mas eu acho que é isso, Cecília. A gente passou por diversos temas da sua agenda de pesquisa. A gente pode ir profundamente em algumas questões. Infelizmente, a gente não conseguiu sozinho resolver todos os problemas do Brasil. É uma pena, mas a gente vai continuar trabalhando nisso. Espero continuar contando com os seus excelentes artigos acadêmicos e sua, pelo menos, chilena na mídia brasileira e ter acesso à maravilhosa informação de qualidade que você cria para tentar melhorar esse país que a gente precisa, né? E um prazer também participar, sempre boa oportunidade da gente conversar, contar a nossa história e falar dos trabalhos e de como isso é relevante para as políticas no Brasil.